She-Ra, a princesa do poder, um verdadeiro ícone dos anos 80, né? Mas olha só que curioso. A história dela não começa em um castelo mágico ou em um planeta distante. Na verdade, começa numa sala de reuniões. É isso mesmo. Então, como é que uma personagem que foi criada, no fundo, para vender brinquedos, acabou se tornando um símbolo tão forte que atravessa gerações? É isso que a gente vai desvendar agora. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo lá para meados dos anos 80. Pensa só no cenário. He-Man e os Mestres do Universo eram uma febre, um sucesso absurdo, dominando completamente as prateleiras de brinquedos para os meninos. E aí que a Mattel, a empresa por trás de tudo, se deparou com um baita desafio. Eles pensaram, ok, a gente já conquistou esse público. Como é que a gente faz para replicar esse sucesso e, bom, conquistar a outra metade do mercado? A resposta para esse desafio veio em 1985. E aqui tem um ponto que é fundamental para a gente entender toda essa história, sabe? A She-Ra não nasceu da imaginação de um roteirista numa explosão de criatividade. Não. Ela foi o resultado de uma estratégia de negócios muito, mas muito bem definida. O objetivo era super claro: pegar o embalo do sucesso gigantesco do He-Man e criar uma linha de produtos que conversasse diretamente com as meninas. Ok, mas como é que se transforma essa estratégia em algo real, palpável? Bom, a abordagem da Mattel foi, digamos, invertida. Geralmente se cria uma história e depois os produtos, certo? Aqui não. O foco total, a prioridade número 1, não era o roteiro, era o produto. A missão era bem específica: criar uma heroína que, primeiro, funcionasse como uma boneca de ação incrível e, segundo, que tivesse uma conexão super forte e óbvia com o universo do He-Man. E essa estratégia da Mattel foi executada, olha, em 3 passos bem claros. Primeiro passo, definir quem era o novo público. Segundo passo, e esse era o crucial, o mais importante de todos, desenhar a linha de brinquedos. E só então, só depois que os brinquedos já estavam prontos e aprovados, veio o terceiro passo, criar uma série animada. E para quê? Para promover os produtos. É isso mesmo, a She-Ra nasceu primeiro como uma boneca, para só depois ganhar uma história na TV. E essa parceria foi fundamental, né? De um lado, a Mattel, que criou todo o conceito, design, aquela estética de fantasia épica. Do outro, o famoso estúdio Filmation, que teve a missão de dar vida a tudo isso na animação. E o resultado? Bom, o resultado foi simplesmente revolucionário para a época. A gente está falando de uma das primeiríssimas heroínas de ação a ter o seu próprio desenho. Isso era algo raríssimo num universo de desenhos que era totalmente dominado por personagens masculinos. Beleza, já entendemos a estratégia de negócios por trás de tudo. Agora, vamos deixar as salas de reunião de lado e mergulhar de cabeça no universo da ficção. Porque, claro, com a personagem já criada, era preciso dar a ela uma história que fisgasse o público. E essa aventura toda se passa em um lugar bem específico: o planeta Etéria. E a nossa protagonista é a Dora. E é aqui que vem a grande sacada, a conexão genial com o He-Man. Ela é ninguém menos que a irmã gêmea perdida do Príncipe Adam. Sim, o próprio He-Man. Só que tem um detalhe, ela foi criada pelo vilão Hordak, e no começo ela luta do lado do mal. Isso até o dia em que ela descobre seu verdadeiro destino e a sua ligação com a lendária Espada da Proteção. Esse é o momento que define tudo. Quando a Dora encontra a Espada da Proteção, ela descobre toda a verdade sobre sua família, sua herança e ganha o poder de se transformar na She-Ra. A partir daí, ela abandona a Horda do Mal e assume o seu verdadeiro lugar, líder da Grande Rebelião. A missão dela? Libertar o planeta Etéria das garras do tirano Hordak, o mesmo vilão que a criou. Pensa na reviravolta! A história é super épica, a gente sabe, mas o mais curioso é que a vida da série original na televisão foi, na verdade, bem curta, surpreendentemente curta. Vamos dar uma olhada rápida em alguns números só para entender a dimensão disso tudo. Foram, no total, 93 episódios. Pode parecer que não é tanto assim se a gente comparar com algumas séries de hoje. Mas olha, por uma produção de animação lá nos anos 80, isso era um volume absurdo. Exigia um ritmo de trabalho que era simplesmente alucinante. E o mais impressionante vem agora. Todos esses 93 episódios foram espremidos em apenas 2 temporadas. É isso aí, 2. Isso só reforça a ideia da velocidade com que a série foi produzida. Tudo para capitalizar o mais rápido possível o sucesso que os brinquedos estavam fazendo.
Olha só essa linha do tempo. A série estreou em 1985 e o último episódio foi ao ar em 1987. Ou seja, ela ficou no ar por apenas 2 anos. Foi um período super curto, mas, como a gente vai ver, extremamente impactante. E aqui, para resumir, um apanhado geral. O gênero era aquela mistura clássica de fantasia, ação e ficção científica. O público-alvo, claro, era o infanto-juvenil. Formato de episódios curtinhos, de uns 22 minutos, e a exibição era sindicada, ou seja, passava em vários canais diferentes em um monte de países. E isso tudo nos traz de volta para a grande questão. Poxa, se a série durou só 2 anos, por que a gente fala dela até hoje, 40 anos depois? Como que ela virou esse ícone que atravessou décadas? Bom, a resposta para isso não está na duração, mas sim no conteúdo. É aqui que a gente entende o porquê desse legado. Primeiro, She-Ra era uma protagonista feminina forte, num mundo de desenhos de ação que só tinha herói homem. Isso por si só já era um diferencial enorme. E mais, as histórias dela não eram só sobre luta. Elas focavam muito em temas como cooperação, empatia, um tipo de liderança mais positiva. E claro, pegando carona na fórmula de sucesso do He-Man, todo episódio terminava com uma lição de moral, reforçando valores positivos para a garotada. E a prova viva de que esse legado continua forte é só olhar para o que aconteceu recentemente. Em 2018, décadas depois da série original, a Netflix foi lá e lançou um reboot, She-Ra e as Princesas do Poder, que foi super aclamado. A série apresentou a personagem e todos os seus ideais para uma geração inteiramente nova de fãs. Então, no fim das contas, a gente fica com isso. 2 anos de exibição que resultaram em 40 anos de legado. É uma matemática impressionante, né? Isso mostra com toda clareza o poder de uma personagem que, mesmo tendo nascido de um plano de marketing, acabou entregando algo muito maior, muito mais importante. Um verdadeiro símbolo de força e empoderamento. A jornada da She-Ra, no fim, nos ensina uma grande lição, que a origem de uma ideia não define necessariamente o seu destino. E isso nos deixa com essa reflexão final, que é a mesma do começo. Como é que pode, né? Como uma heroína que nasceu de um plano de negócios para vender boneca consegue se transformar num símbolo de poder tão atemporal, tão importante para tantas gerações?